E aí, pessoal, quem fala por aqui é o Alexandre Labella e está começando mais um Pautas de Bolso, o mais novo programa do Entre Pautas Podcast. Antes de começarmos o assunto e apresentar os participantes, não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube e deixar o like no vídeo. Para quem ouve no Spotify, nos siga e avalie o Entre Pautas Podcast na plataforma. Também vote na enquete que vou deixar aqui embaixo deste episódio, que geralmente eu coloco, mas esqueço de avisar vocês aqui pelo áudio. O tema do terceiro Pautas de Bolso é adolescência. A produção, que estreou no dia 13 de março, se tornou a minissérie mais assistida na história da Netflix. A obra conta a história de Jamie Miller, um garoto de 13 anos acusado de assassinar uma colega da escola, levando sua família, sua terapeuta e o investigador do caso a se perguntarem o que realmente aconteceu. A obra, além de chamar a atenção pela temática e questões levantadas a partir dela, também se destacou pela forma que foi filmada, com todos os 4 episódios sendo filmados em plano sequência. Para conversar comigo, o sommelier de filmes da Pixar, Dudu. Olá, ouvintes e ouvintas desse podcast maravilhoso. Estamos aí, né, sommelier da Pixar aqui com vocês. Vocês, ouvintes, não podem ver, mas eu estou aqui com a minha canequinha do Raiva do Divertidamente. E vamos falar aí sobre uma série que deu o que falar aí nos últimas semanas, últimos dias, tanto por questões técnicas quanto por debates levantados. E é isso, bora lá. Também temos aqui de volta a futura psicóloga e psicanalista Débora. E Débora por quê? Porque da última vez tentamos emplacar o apelido Dé no podcast e todos nós chamamos depois de Débora. Então agora vai ser Débora. Bom dia, boa tarde, boa noite, pautinhas lovers. É um prazer estar aqui de novo falando sobre agora uma série muito potente aí para trazer discussões. E tô bem ansiosa para os debates que a gente vai trazer hoje. Espero que gostem. E também, né, só para explicar para o público que talvez perceba alguma questão no áudio, eu e a Débora estamos apresentando, falando do mesmo local, com o mesmo microfone, só para explicar pro pessoal, já que não tem vídeo. E por último, mas não menos importante, minha colega de jornalismo, Jéssica. Oi, ouvintes, um prazer estar aqui no Entre Pautas pela primeira vez e falar sobre essa série muito, muito importante, tanto para o diálogo da questão de machismo e do nosso dia a dia mesmo. Antes de entrar na temática em si da série, desses debates que levantam, hein, que as gurias já falaram, que o Dudu também comentou, eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse formato que a série foi filmada, né, que viralizou em redes sociais, Reels no Instagram, TikTok, que é a forma de gravação, que são os 4 episódios gravados, rodados em plano sequência. Aí eu queria perguntar o que vocês acharam. Vocês acharam legal? Se justifica no formato da série, na temática? Ou vocês acharam um pouco de maneirismo? E antes de eu passar para a Jéssica, eu queria falar por que eu trago esse contraponto de talvez ser negativo, que até então eu não tinha visto, porque tem um crítico que eu procurei, inclusive jornalista, que é o André Barcinski, que créditos aqui foi o doutor que me falou que esse cara tinha criticado o plano de sequência da série, que ele comenta, eu não tenho aspas direto aqui, mas eu tenho o que foi falado, né? Porque tinha paywall lá na página dele, que é o seguinte:
ele comentou que o plano sequência da série foi um virtuosismo para não precisar lidar com o vazio do roteiro e desenvolvimento dos temas de personagens. Então, Jéssica, eu, eu induzi essa crítica aí como uma provocação, né? O que tu achou desse formato de filmagem da minissérie Adolescência? Olha, eu já vou começar discordando desse crítico, porque pra mim esse formato foi essencial pra série, porque pra mim ele passou a sensação de que a partir do momento que uma coisa acontece, não tem mais como parar, sabe? Então, tipo, aconteceu o assassinato e a partir dali não teve mais volta. Então, foi o plano sequência que mostrou isso e deixa a gente mais angustiado cada vez mais. Então, pra mim, ele foi essencial pro enredo da série e também foi um dos motivos de eu ter começado a assistir. Eu assisti sem saber nada, fui só pelo plano sequência mesmo. Então, achei muito importante. Eu acho que tem essa coisa, né? O plano sequência, ele chama a atenção das pessoas, né? Não à toa viralizou na internet essa questão, tanto que a própria Netflix já lançou só um vídeo inteiro no YouTube só de bastidores. E, Débora, o que tu achou desse formato? O que tu achou da crítica ali do... Eu vou concordar com a Jéssica, eu achei que o plano sequência, ele traz uma imersão pra série, pra minissérie, pra gente se sentir dentro daquele contexto. Então, a questão ali dos episódios, de forma geral, a gente vê, além de tudo, as interações, de forma como se a gente se sentisse dentro da série. Tanto lá na escola, assim, as coisas acontecendo, a gente consegue ver muitas coisas, assim, do contexto, mas a gente se sente mais ambientalizado A gente consegue naquilo. pegar mais detalhes, né? Do que tá acontecendo ao redor. Porque, por exemplo, o primeiro episódio que... Já vamos, né? Partindo pros spoilers aqui pra quem tá nos ouvindo, né? E, por exemplo, o primeiro episódio, tu tá ali acompanhando os policiais e aí tu sai de uma conversa monótona deles, eles invadem uma casa pra prender um piá de 13 anos, né? E eu acho que isso que vocês falaram é muito interessante, né? É a imersão. Eu acho que isso é a grande capacidade, porque a sensação que até eu conversei no podcast que eu tinha gravado sobre a minissérie também, que é como se tu fosse uma abelhinha, uma mosquinha, né? Junto com os personagens, tu acompanha aqueles acontecimentos e também como um formato de coisa fechada, né? É um plano sequência que, digamos, se justifica, porque é um plano sequência no primeiro episódio que conta uma parte da história. O segundo conta a outra, o terceiro outra e o quarto outra também. Não é muito assim desses filmes que às vezes nem é plano sequência e se vendem como plano sequência e só são uma cena longa, né? Que acontece muito no cinema. Queria perguntar pra ti, Dudu, o que tu achou desse formato da série? Tu achou bom? Tu achou que se justificou? Ou tu vai de acordo com o André Barcinski? Cara, eu meio que concordo e discordo ao mesmo tempo com ele, assim. Que nem a Jéssica, eu entrei meio que não sabendo nada sobre o que a série falava, só sabia que era tipo uma série que tava bombando na Netflix. Não, eu, na verdade, nem sabia que era um plano de sequência, só sabia que era uma série. E daí, cara, eu acho que essa questão do plano de sequência, primeiro, é super bem feito. Não tem muito o que falar, assim. E entra, também tem essa questão que tu comentou de, tipo, não existem aqueles cortes invisíveis, digamos assim, né, que muito se fala num filme plano de sequência ou qualquer outra produção que faça um plano de sequência. Ele é, tipo, de cabo a rabo, gravado, e como eles utilizam de algumas escadas, assim, no meio do episódio para que não se perca no roteiro, né. No primeiro episódio, por exemplo, as pessoas caminhando dentro da delegacia era a conexão entre as cenas, né. Então é muito interessante isso. Eu acho que ele funciona muito bem em 2 episódios e eu acho que ele deixa a desejar em outros 2. O primeiro e o terceiro, pra mim, eu acho que é sensacional, assim. E eu acho que ele, tipo, não faz com que o episódio perca algo por causa de ser um plano de sequência. Na verdade, eu acho que é o tempero a mais que tem, assim. Porque, enfim, o primeiro episódio é aquele negócio fechadinho, ele já te entrega o que é e como é que aconteceu e já era, assim, sabe? É aquela história curta, digamos assim, né? O terceiro episódio é uma coisa só, é só a conversa com o psicólogo. Então não tem por que tu fazer corte ou qualquer coisa do tipo. O segundo episódio, eu acho que ele
ponto onde e o quarto também, parecia que o plano sequência ele tava ali só porque a gente queria que fosse um plano sequência, sabe? Em alguns momentos eu senti que ele limitou, de certo modo, assim, a história que eles estavam querendo contar, não só no episódio, mas como na série toda, assim, sabe? Porque eu achei que o episódio em si não tinha tanto conteúdo pra justificar um plano de sequência, sabe? Então tem vezes que o plano de sequência acaba sendo, tipo, algo só, sim, sei lá, um preciosismo ou qualquer coisa do tipo, sabe? Mas, no geral, é, tipo, sensacional. O que eu concordo com o André é que, cara, realmente, tem muita coisa que eu vejo da série que deixou de ser falado ou deixou em aberto, e tá tudo bem em relação a isso, porque gerou muito debate, é por causa dessa escolha do plano de sequência. No final das contas, é uma escolha que eles fizeram e o resultado que a gente tem é esse, sabe? A gente não... Pra mim, não vale a pena essa questão desse... e se não fosse um plano de sequência? Tipo, tem que lidar com a escolha deles e é isso. Na hora de elaborar as perguntas para esse episódio, eu fiquei pensando, né? Ainda mais que esse é um episódio mais enxuto, nosso querido Pautas de Bolso. E também porque eu acho que a minissérie, ela não cabe assim, nem se o podcast tivesse 2 horas, a gente ia conseguir abordar tudo que ela levanta, né? Mas eu queria tocar num assunto e perguntar isso pras gurias primeiro. Como que... O que elas acharam dessa retratação dos incels na série e toda essa questão em volta da misoginia e esse ódio, né, dessa linha de pensamento incel contra as mulheres, né? Eu queria saber como é que vocês interpretaram isso. Não, e ainda uma pergunta para acrescentar. Vocês já tinham ouvido falar disso? Eu já tinha ouvido falar porque a gente debate sobre isso muito na psicologia. E eu tenho vários questionamentos para trazer, que é o quanto isso é fácil, esses conteúdos chegarem nos adolescentes de hoje. Então a gente se debate muito nesse olhar de que é um reflexo da sociedade contemporânea. Não no sentido de culpabilizar a sociedade, mas no sentido de uma correlação. Então, eu fico pensando que já apareceu várias vezes para mim no Instagram conteúdos Red Pill. Também me aparece na série. Então, eu fico pensando assim, é meio atormentador o quanto os adolescentes têm acesso a isso. No X, no Instagram, quanto isso chega fácil para os adolescentes e quanto isso tá ali para eles, sabe? E o algoritmo, ele trabalha muito para isso. Então, eu fico pensando que os adolescentes de hoje são os futuros homens. E as mulheres são as futuras mulheres. Então, eu fico me pensando numa questão de reflexão crítica. Claro que o podcast não é para isso, né? Mas claro que é. Expõe a crítica. Mas a gente se debater quanto a essas questões, que eu acho que a série traz sobre isso. Ela é uma série que traz à tona o que não é dito, algo que é estrutural da sociedade. Que é algo que só é sentido, assim, a gente... Uma coisa que paira, assim, tu sabe que tem pessoas com esse contato fácil a esses conteúdos, essa objetificação das mulheres, esse ódio, essa coisa, e às vezes a gente não debate, né? Ressalta mais uma vez a importância de ter uma produção que levanta isso, né, pra gente falar. Jéssica, eu queria te perguntar como é que tu interpretou isso, juntando com a pergunta do Dudu, se tu já conhecia o termo incel? Olha, eu já tinha escutado falar a palavra, assim, mas saber realmente o que era, nunca. Então, eu acho que principalmente o terceiro episódio foi quando caiu a ficha, assim, sobre o que tudo se tratava, né? E pra mim foi um baque, porque desde o começo eu queria acreditar que ele era inocente. E aí, no terceiro episódio, eu entendi realmente o que estava acontecendo. E principalmente no momento que ele fala que ele estava com uma faca e ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele tinha vontade de encostar na menina, mas ele não encostou. E isso fazia ele um homem melhor. Mas na verdade era o mínimo, né? Então, foi um momento assim bem angustiante para mim, porque realmente mostra muito. Eu já vi muitos vídeos nas redes sociais também sobre
essa relação dos homens com as mulheres, e homens jogando hate nas mulheres só por elas serem mulheres. Então, é realmente isso. Mostra muito a realidade e como as coisas estão sendo hoje em dia. Eu tenho um irmão mais novo e eu vejo muito disso nele, sabe? Não que ele odeie as mulheres, mas que eu tenho essa preocupação com o que ele consome na internet, porque realmente vai influenciar o homem que ele vai ser quando ele amadurecer, sabe? Então, acho que é bem isso. E eu acho que é uma questão também de os sujeitos estarem se constituindo, assim. Porque a gente tá num ponto em que as mulheres têm mais direito do que na época da minha mãe, na época da minha avó, e por assim. E aí se faz a gente questionar como que estão retrazendo pautas porque hoje a mulher tem mais direitos e... Vou dar um exemplo assim, ó. O homem de hoje cresceu com a mulher, a mãe, da sociedade anterior. Então ela cresce com a mãe, ele cresce com a mãe fazendo tudo em casa. Não todos, né? Mas de forma geral. O homem espera procurar uma mulher numa questão de heteronormatividade estrutural. Então, eu não quero generalizar, mas, tipo, a gente debate muito isso porque o homem cresce em casa com uma mãe que faz tudo. Então, ele procura uma mulher que faz tudo. Só que a mulher de hoje é uma mulher que debate, não todas, né? Mas é uma mulher que não tá querendo mais estar nesse sistema. Então, os adolescentes de hoje e os homens frustrados seriam os incels. E o Alexandre estava falando que a gente tinha que trazer o que é isso, que é o celibato voluntário. Que é, de forma geral, o homem não consegue a mulher, então ele culpabiliza ela pela rejeição. E também tem todo aquele conceito que aparece na série de falar que 80% das mulheres querem só 20% dos homens, né? Também tem essa conceito no meio dessa questão. Então, eu queria dizer também que tem muita relação com a autoestima do menino, né, do Jamie. Porque muito se fala sobre os homens verem as mulheres como algo atrativo, atraente. Mas pouco se fala sobre como os homens se sentem em relação às mulheres, nessa coisa de atração, sabe? E aí eu acho que quando ele pede para a psicóloga falar se ela gosta dele, e quando ele fala que ele não se sente bonito e a psicóloga não afirma que ele é bonito, tem muito essa relação de que ele se sente inferior e por isso ele tem que inferiorizar as mulheres para ele sentir mais. Acho que é bem isso. Então, a gente aposta que seja isso, né? A gente está trazendo um olhar e um debate que eu tinha falado que não tem como ser um debate político, mas acho que com esses assuntos, misoginia, machismo, incel, patriarcado, a gente é importante trazer esse olhar mais ampliado para os pautinhas lovers. É aquilo, mas aqui tudo é política. Temos, infelizmente não, né? Felizmente que a gente tem que ter noção disso. E antes de passar pro Dudu, já tá um tempo ali quietinho, pensando, refletindo o que vai falar, eu queria dizer, aproveitando que a Débora falou dessa questão dessa visão anterior do passado, ela falou da questão da perspectiva feminina, falando da perspectiva do homem, uma reflexão que eu tive, o homem, principalmente de 2010 para cá, tu tem uma imagem do teu pai, que é o cara que, a grande maioria, é o homem que sustenta a família, é o homem que manda, entre aspas, na casa, é o cara que toma as decisões, ele é o chefe da família. Aí tu pega pro vô, e até fugindo um pouco do Brasil em si, que até lá é no Reino Unido, a série se passa na Inglaterra, que é os avós foram pra guerra, entendeu? O homem que vai e toma. Essa posição que até também foi muito romantizada no passado, de que o homem é esse conceito másculo, que o homem não chora, que o homem não sei o que a gente sabe muito bem. E aí, qual que é o impacto disso numa criança que nasce em 2010 e tá se tornando adolescente e esses espelhos que ela tem não existem mais, entendeu? Eu não tô dizendo, e claro, também, que nem a Débora disse também, não sendo generalista, não é todo mundo que vai virar um incel, né? Ainda não são tanto, é um número considerável já, entra aí na internet tu vê cada coisa, mas não é
todos os homens que são assim. Por exemplo, eu não me tornei incel, né? Convivo com mulheres que, por exemplo, a Débora que já tem, que a Débora é minha namorada aqui, né, dando um spoiler pros ouvintes, que tem as suas posições, que tem as suas questões, uma mulher empoderada, né? E assim, a gente não eu não fico, pô, eu odeio ela. Por exemplo, eu fui rejeitado quando eu era solteiro por uma guria, eu odeio ela. Claro que não são todos, mas existem ruídos. Quando toda mudança que tem na sociedade, existem ruídos. E os incels, assim, nessa questão que eu fiquei pensando, eu acho que é um desses ruídos, sabe? Essa falta, essa mudança na sociedade, que as mulheres estão mais relevantes, não é o homem que manda na família agora. Claro que existem esses exemplos, ainda acontece, mas é muito menos. O mundo está ficando mais igualitário. E isso gera ruídos. Nos homens, então, pelo fato deles perderem, entre aspas, esse poder, né? E apesar do mundo ser muito machista, ainda tá ficando cada vez mais igualitário. Tende a ficar mais. Então eu acho que tende a gerar esses ruídos. Não sei o que tu pensa sobre isso, Dudu. Cara, essa série, ela virou 1 hora de terapia com a minha psicóloga, né? Um abraço aí pra Bruna, que provavelmente vai ouvir esse episódio. E, cara, um dos pontos, eu acho, principais, eu acho que na minha visão, pelo menos, une tudo isso, tem relação com o que tu falou, tem relação com o que a Jéssica falou, tem relação com o que a Dea falou, que é tipo, cara, a gente tem um conceito antigo de sociedade, e quando eu digo sociedade, eu digo tudo que compõe ela, tanto as relações entre as pessoas como os estereótipos, digamos assim. E de um tempo para cá, num processo meio que natural, assim, não sei se é natural a palavra certa, mas enfim, né, que vem acontecendo, a gente está se desfazendo de diversos conceitos, sabe? O conceito do homem é um conceito que mudou de uma geração, tem mudado de uma geração para outra. O conceito do que seria um homem, do que seria uma mulher, do que seria um adolescente, do que seriam as atrações sexuais, enfim, todo esse tipo de coisa. Essas coisas, a gente está entendendo que a sociedade e as pessoas, elas não entram em caixas tão exclusivas, digamos assim, tão unitárias. As pessoas é uma pluralidade gigantesca dentro dos seus grupos sociais, assim, digamos assim, né? E daí, cara, essas narrativas, essas ideias, ela vem a partir de uma ideia de fazer com que isso não aconteça, sabe? A gente está vivendo um período transitório enquanto sociedade, na minha interpretação, assim, que faz com que seja muito doloroso e que faz com que haja esses conflitos, sabe? E eu acho que o Jamie, ele é um resultado disso, sabe? Ele é um cara que ele tá inserido numa escola que tem uma leitura, com adolescentes que tem uma visão muito semelhante com o que a gente tinha na época, de tu tá na puberdade, tentando entender as tuas emoções, vivendo ali o começo da tua adolescência, de tu ter as tuas primeiras relações, de tu conhecer as primeiras pessoas, de tu ter aquela necessidade por aceitação social, e o Jamie tá vendo que ele não é uma pessoa que é popular ou que é aceita socialmente dentro daquele grupo limitado. Só que a gente sabe que, cara, ele é uma pessoa que em algum momento ele vai ter o grupo social dele mais expandido, ele vai ser uma pessoa que em algum momento ele vai achar alguém com quem se relacionar, ele vai ser a pessoa que vai isso não diz que ele é uma pessoa ruim ou boa, isso não quer dizer que ele é uma pessoa que vai ter sucesso na vida, não necessariamente profissional, mas enquanto uma pessoa, assim, ter uma vida feliz ou qualquer coisa do tipo. Só que ele não consegue ver isso. E a narrativa do incel e do red pill e do blue pill, ele entra como bullying, porque ele sofre, pelo que a série dá a entender, que ele sofre bullying não só da menina que ele acabou cometendo crime, mas do restante, assim, de pessoas da escola. E ela vem também como uma narrativa de tipo assim, cara, isso está acontecendo contigo por causa disso, e as mulheres são culpadas, ou umas das culpadas por isso que está acontecendo, e no final das contas, ele acaba, é um processo longo que acaba com o fato que aconteceu ali, sabe? Mas enfim, daí eu acho que essa série abre 1 milhão de debates só a partir disso, assim, sabe? Mas eu acho que é muito uma questão do Jamie, ele não ser aceito, entre aspas, né, socialmente, ele achar que ele nunca vai ser aceito socialmente, ele se adaptar, ele abraçar um discurso que chegou até ele, e no final das contas é tipo, a mulher tá sendo vítima de um processo que o homem não tá conseguindo resolver
internamente, né, no caso dele, sim. Outra coisa que eu acho interessante, até perguntando pra vocês, que no segundo episódio, o Jamie, que o Dudu tava falando, o protagonista, né? No segundo episódio, o investigador, que eu com nomes, né? Não me lembro o nome exatamente dos personagens, mas o investigador do caso, ele vai até a escola e ele tem um filho lá, né? E é interessante a gente ver que esse filho também é um cara excluído. Ele também é um cara que sofre tanto bullying quanto o Jamie recebe, dá a entender, porque parece que todo mundo na escola não gosta dele, parece que ele não tem amigos. E até tem a cena que ele explica o que é incel. Até eu não acho, eu achei um pouco expositiva essa parte, sabe, dele chegar e explicar direto para, mas eu sei que tem muita gente que gostou, até perguntando isso para vocês também. Mas é interessante até que também eu acho que tem uma inteligência da série em deixar intrínseco ali que, beleza, o Jamie foi lá, ele cometeu um crime de ontem, ele esfaqueou uma colega da escola, mas tem um outro que também sofreu isso, que sofreu muitas coisas e ele não fez. Eu acho essa jogada inteligente da série, porque ele mostra ali que tem outras pessoas sofrendo bullying também. É um ambiente. Porque aí também é uma. Como todos nós falamos aqui, é uma minissérie que levanta muitas coisas. Por exemplo, no primeiro episódio, além de levantar a questão do Piax esfaqueou uma colega, a questão da forma que as autoridades se portam, por exemplo, a invadir uma casa e quebrar toda uma casa. Até isso levanta, que afeta toda a família. O segundo episódio conta do ambiente escolar tóxico. Né? O que é as escolas hoje em dia? Se na nossa época já tinha essas questões, imagina hoje com a internet, com o celular, com tudo, né? E no terceiro, a questão da psicóloga, essa questão que eu acho que. Esse episódio eu acho maravilhoso, porque eu tô em dúvida se é o meu preferido entre terceiro e quarto, perguntar também depois pra vocês qual que é o preferido. E é a valorização daquele trabalho, daquela coisa, do emaranhado que uma pessoa transmite daquelas. Já ia falar uma palavra errada, a Débora já ia me corrigir, mas naquele momento ali, tá preso, fez uma merda, sabe? E tu tá enfrentando aquilo com todos aqueles traumas e tem um profissional, que é o psicólogo, ele conseguir entrar nesse emaranhado e conseguir tentar entender algo que tá acontecendo. E o quarto é como uma família é afetada por isso. E de tudo isso que eu falei, é uma minissérie que ela só levanta questionamentos. E eu acho isso interessante, porque o final da série, spoilers, né? Ela termina com o pai chorando. Né? Ela termina ele sem saber o que. E também os pais se questionaram o que eles fizeram de errado no quarto episódio, também tem isso. Liberar o computador para ele e nem viam ele direito. Então eu queria perguntar pra Jéssica, agora para voltar a Jéssica pra conversa aí. O que tu acha disso, Jéssica? Me fala um pouquinho qual episódio que tu gostou mais, o que tu achou desses questionamentos que a série levanta, porque a gente focou principalmente no céu, que eu acho que é a grande questão da série. Mas e essas outras? O que tu achou? O que te prendeu? O que te chamou mais atenção? Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o segundo episódio que me irritou profundamente, esse ambiente escolar super tóxico, com os alunos se maltratando a todo momento. O uso do celular não tinha pausa, era só celulares que tinham naquele ambiente. E mostra também, tem um aluno que me chamou muita atenção, que ele é muito chato. E ele mostra muito essa questão de como as crianças se tratam. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas como que o Jamie vivia nesse ambiente? Porque eu só tinha conhecido a versão dele inocente, que eu imaginava que era inocente no primeiro episódio. E aí no terceiro episódio foi quando eu realmente fiz essa ligação do Jamie com essa criança insuportável que estava no segundo episódio. A gente vê que o Jamie na escola, ele era o bulinado, mas ali ele estava querendo ser o bully, sabe? Então, para mim o terceiro episódio eu acho que foi melhor, que foi o episódio que me mostrou tudo, que esclareceu. E o quarto episódio foi o mais sentimental, com certeza. Eu que sou emotiva, assim, eu chorei, eu confesso. Então, mostrar o pai do Jamie ali no final, colocando o ursinho embaixo da coberta, foi um apelo, assim. Aquela cena do ursinho, putz, grila, aquela ali pega. Eu acho que, assim, se o pessoal não chorou de fato, lacrimejou, eu lacrimejei. Eu não cheguei a ponto de chorar mesmo, mas eu fiquei. Realmente, eu acho que é fundamental eles terem mostrado as consequências do ato do filho dentro da família, que se mostrava ser uma família muito unida e que decidiu continuar unida, mas ainda tem estilhaços, sabe? Eu acho que esse quarto episódio eu vou passar pra Débora, porque eu sei que ela quer falar do terceiro episódio. Não, É a questão da psicologia, mas o que eu ia falar é que
porque eu fiquei muito fissurado por essa questão da série levantar perguntas e não ter de fato assim um desfecho, né? O desfecho ele fica em aberto, acho que em duas interpretações. Primeiro, um pai, né, uma família se perguntando por quê, né? Porque acho que a gente sabe de exemplos que acontecem na vida real, de não exatamente mata uma pessoa, mas adolescentes que entram em colégios com armas, enfim, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que é outro país que isso acontece muito, e deve passar pela cabeça dos pais, a gente geralmente não vê esse retrato, né? A gente não vê isso, a gente não tem, sabe, o quanto isso deve ser traumatizante. E outra questão, a série ela termina sem um desfecho, ao mesmo tempo por essas questões, mas também porque a vida continua. Talvez eles vão passar por mais coisas, mas a vida continua. A partir dali, isso é uma perspectiva que eu tive com um cara que eu conversei no outro podcast, né, que é o Bruno, que ele me falou, não, o doutor falou isso, que ele falou que a vida continua, sabe? Termina daquele jeito que a vida continua. Digamos que não tem um desfecho, de fato. Talvez aquele pai nunca supere isso, né? Então eu acho interessante esse final aberto e essas questões. Então, Débora, eu te perguntar, né, qual que é o teu episódio favorito? Aí, qual que foi... O que tu achou do terceiro episódio? Foi o terceiro, né, o teu favorito? Eu acho que o terceiro episódio é o mais potente, tanto que queria trazer que foi o primeiro episódio que o Owen Cooper, que é o ator do Jamie, gravou. Ele faz o terceiro episódio primeiro. E trazendo mais um pouco sobre o ator também, que é o primeiro papel dele. Então a gente vê que a atuação dele tá, assim, muito boa, achei muito potente, assim. Não dá pra acreditar que é o primeiro trabalho dele, né? E ele passou numa Plano seletiva... sequência ainda, né? Exige muito do ator, né? E ele passou entre 500 candidatos. Foi outra Sim. informação também. Mas, assim, eu acho que quanto o terceiro episódio, ele traz uma representatividade de uma psicologia muito importante. Tava falando com o Dudu antes do episódio começar, o quanto é importante a gente ver essa quebra de estigma de neutralidade. O psicólogo não chora, ele não se afeta, e ali é uma postura de duas pessoas em encontros, assim, é um atravessamento de questões. Então, a gente vê a postura da psicóloga com ele, como ele responde aos questionamentos dela. Outras questões, assim, muito importantes, porque ela... Acho que a série é sobre isso, não é culpabilizar. Ela não se preocupa em patologizar o Jamie. Ele não tem uma patologia, ele não é psicopata, sociopata. Ele é um sujeito de uma masculinidade ali latente e a gente não quer entender ele é assim porque o pai dele é assim, porque ele foi criado assim, porque ele se encontrou em grupos assim, ele se constituiu. Eu vou fazer uma pergunta antes de eu concluir. Tu não achou que quando foi pro quarto episódio e começou a mostrar a dinâmica da família, eu fiquei pensando, sabe o quê? A série vai vir aqui, vai mostrar que o pai era um merda e explicar. E a série não Sim. faz isso, não sei se você perguntou o que Eu ia olhei, acontecer. eu olhei com a minha mãe e a minha mãe tava falando assim, agora a gente vai ver o pai batendo na mãe, coisas assim. E a série não é isso, ela traz questionamentos de algo estrutural, porque da masculinidade. Tanto que tem um momento no segundo episódio que a policial mulher fala assim, eu me sinto mal porque isso não vai mais ser sobre a Kate, que é a guria que é assassinada. Eu tenho medo que isso vai se tornar sobre ele. E a série pega isso como uma crítica porque não se fala mais nela. A gente fala sobre o Jamie, que ele cometeu o ato. E a gente vê também isso quanto a psicóloga querendo ver a visão dele quanto sobre a masculinidade, como ele enxerga as mulheres. Toca também na questão que eu achei interessante, que a série ela toca em vários pontos, né? Ela toca em vários pontos relevantes porque a gente tá acompanhando um dia a dia, toca até na questão da educação sexual, né? Se ele teve essa educação sexual, ela pergunta pra ele, porque quando ela questiona pra ele sobre gostar de meninas, fazer alguma coisa com meninas, a reação dele é explosiva. Como? Você pode me perguntar isso?
Até eu acho que um pouco que talvez seja um imbróglio da mente do pessoal que segue essa linha em céu esteja talvez aí também um pouco dessa questão de questão sexual, sabe? Essa repulsa, esse problema em falar sobre isso, né? Tem uma pesquisadora de saúde mental e gênero, que agora me fugiu o nome dela, mas ela traz sobre a masculinidade ser algo imperativo e negativo. Então, o homem é tudo aquilo que não é feminino. E ele se afirma, ele fugiu a palavra, mas ele vai se afirmar com a questão sexual. Ele vai se colocar como homem. Então, quando a psicóloga pergunta pra ele, você já tocou, já foi tocado? E ele sente na necessidade dele mentir. Ele fala assim, eu já toquei, eu já fui tocado. E isso é uma questão de que o homem, nem todo homem, né? Mas então, quanto é imperativo isso, essa era a palavra que eu tava querendo trazer, mas algo estrutural que o homem, ele é tudo aquilo que não é feminino. Então, o afeto é feminino e traz isso quanto a o homem também ser homoafetivo. Ele tem muitos amigos, ele gosta de estar com amigos, mas ele não gosta, ele não tem amigas mulheres. Enquanto a sociedade também se estrutura assim, porque as mulheres também não querem que os namorados tenham amigas mulheres, porque acha que o homem em contato com outra mulher é algo sexual. E quanto isso abre muito espaço, assim, a gente tem uma visão muito ampliada, não quero fugir do foco da série, de como essas perspectivas da adolescência, elas são latentes, assim, e atormentam na constituição dele, como pessoa e como sujeito. E também quanto sociedade disso de um coletivo estruturado assim, que a gente também tem mulheres machistas, misóginas, e quanto isso vai sendo estruturado, assim. A importância da série, tudo isso que a gente vai arrematando aqui, trazendo, é o que a série tem. Eu acho que a potência dela é trazer isso. A gente se questionar sobre essas coisas. E então, o teu episódio favorito é o terceiro. Isso. Tá, mas só antes de passar ali pro Dudu pro Dudu também Pode falar do cortar episódio. algumas coisas. Não, pro episódio do Dudu. O Dudu falar o episódio favorito dele, enfim, falar de algumas questões da série. Tu falou que é uma psicologia muito importante. Tu tava falando antes qual que é o nome. Qual que é a psicóloga, ela pratica ali um tipo de psicologia, uma abordagem, qual que é? Não, é uma abordagem específica, é uma área de atuação, que é psicologia jurídica. Não tem como ali, pelo que tu vê dela, tu saber se ela é da psicanálise, se ela é da TCC, não tem por ali, então. Não é porque ela não tá fazendo uma psicoterapia. O intuito da psicóloga jurídica é entender naquele campo, ela tá ali para ver a visão dele. Ela quer saber, ela não tá ali para fazer terapia com ele, ela não quer que ele melhore o pensamento dele. É um E lá diagnóstico, né? é um diagnóstico da situação. Eu vou cortar, infelizmente, a Débora. Eu odeio cortar as pessoas, porque eu queria. Eles estão querendo. queria Ele quer silenciar as eu mulheres. quero calar as mulheres, mas eu queria ter um episódio que queria ter 2 horas, e mesmo assim talvez a gente não conseguiria abordar tudo. Mas eu vou passar pro Dudu. Dudu, o que tu. O teu episódio favorito? Sobrou menos tempo pra ti, né, Dudu? Qual o teu episódio favorito? E passa um pouquinho sobre essas questões aí que a série levanta além da questão inicial, né? Vamos lá, cara. Nossa, vocês falaram tantas coisas assim que eu fiquei, tipo, concordando, assim, discordando. Discordando não, na verdade. A maioria das coisas eu também percebi, assim. E o segundo episódio, apesar de eu ter criticado ele no começo desse podcast, eu acho que ele é o que eu mais gosto, assim, sabe? É muito difícil separar tipo, não falar dos 3 primeiros, sabe? O quarto, eu acho muito interessante a ideia de retratar a família após o acontecimento e tal. E eu gosto do final, só que, assim, ele enquanto um episódio final, eu não gosto. Eu não sei se foi a melhor escolha, mas enfim, também não sou eu que vou dizer o que é bom, o que é ruim, assim. O primeiro episódio eu acho sensacional o fato de eles darem já botarem as cartas na mesa, foi esse a gente tem as provas aqui e tal, porque, tipo assim, ó, cara, a gente, é uma mensagem pro espectador, de, tipo assim, a gente não quer saber, a gente não vai ficar mostrando busca por prova, e foi ele que fez ou ele que não fez, não, a gente não vai se importar com isso, a gente vai partir para outra parada. O segundo episódio, eu gosto muito dele, porque ele mostra
onde é que o Jamie tava, tá ligado? Tipo, qual era o ambiente que o Jamie tava? Eu acho que tem alguns problemas nesse episódio, que é, por exemplo, a amiga dela, tipo, acho que ela, tipo, tu vê ali que tem algo com essa menina, só que aquilo acontece naquele episódio e meio que acaba e tu fica meio que, tipo assim, cara, talvez ela tivesse mais coisa pra agregar à série, sabe? Ou talvez a gente só não conseguiu captar 100% a mensagem que a produção queria. E daí entra uma outra coisa que eu gostei muito nesse episódio, que é o que a Débora falou, que é a mulher, a policial lá, falando, tipo, cara, a gente vai acabar não falando sobre a menina que morreu, mas sim do cara que matou ela, e vai ser tudo em torno desse cara. E são coisas que, às vezes são coisas que acontecem, às vezes não, né? Tipo, várias vezes isso acontece na vida real aqui, né? De, tipo, às vezes o foco é muito mais no entender o criminoso e o que aconteceu do que com a pessoa que acabou sofrendo do crime, né? A questão do filho, eu acho justo, porque eu acho que ali tem uma questão... Beleza, ela não é aquela explicação assim para burro, digamos assim, do investigador. Ela não é uma, tipo assim, vou explicar para um burro. Não, é tipo um choque geracional. O pai dele tava olhando para aquilo e achando, cara, ela tá, tipo, curtindo, ela tá botando emojizinho, quando na verdade, tipo, uma linguagem da internet da geração deles, assim, sabe? Eu acho super válido. Vocês conheciam isso? Não, essa linguagem não. Sabia essa coisa de emoji? Tu sabia, Jéssica? Não fazia ideia. Eu queria falar também que eu acho que essa coisa do pai do filho, nessa parte que o filho explica pra ele, é porque, pelo que eu entendi, o pai e o filho tinham uma relação péssima. E essa coisa deles conversarem no final, assim, deles realmente chegarem a conversar, porque pra mim eu não tava entendendo. Eles são pai e filho, mas eles não conversam ali no ambiente da escola. O pai vê o filho sendo bulinado e não faz nada, e ele é um policial. E aí o filho vem com essa coisa esclarecedora pro pai, meio que tentando ajudar o pai, sabe? Pra mim, mostra muito essa relação de... Titubeia em ajudar, né? Sim, porque tipo, é o pai dele. Então, mostra muito essa relação de pai e filho, que também é retratado com o James. Eu tenho que cortar o barato, né? Porque senão aí o pessoal vai... Aí vai virar o Entre Pautas 32, não vai ser o Pautas de Boa. Ei, já tô vendo que querendo nos calar. Essa edição vai ser difícil. Eu vou começar hoje com o Dudu se despedindo, depois eu passo pras gurias. Dudu, mais uma vez, muito obrigado. Acho que é o primeiro Pautas de Bolsa aí que tu participa, fora aquele que foi o primeiro, né? Então, muito obrigado por estar aí de novo. Afinal, esse é o terceiro. É. Todos os ouvintes, muito obrigado por estarem ouvindo, escutando esse podcast até esse momento. Quem já assistiu Adolescência, cria esses momentos de debate sobre esses assuntos importantíssimos. Quem ainda não viu, veja. E é isso. Sigam o Entre Pautas Podcast em todas as redes sociais e continuem acompanhando nosso trabalho. Jéssica, muito obrigado por aceitar o convite de vir participar aqui do Pautas de Bolso. Espero que tenha gostado de vir aqui falar um pouquinho, né? Porque tu viu, né? Foi o que eu tinha entendido. A gente vem aqui pra papear, pra conversar. A diferença é que tem uma gravação de fundo. Muito obrigado, Jéssica. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada, Alexandre. Obrigado a todos pela conversa. Obrigado, ouvintes, por escutarem também. Eu que não nasci muito pro rádio nem pro podcast, gostei muito de estar aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. Débora, muito obrigado por mais uma vez. A Débora já tinha participado aí dos sitcoms para maratonar. Muito obrigado por vir espalhar o conhecimento da psicologia aqui. Queria primeiramente agradecer a parceria e acho que a gente conseguiu debater bastante sobre a série. E acho que foi muito potente assim, a nossa discussão. Fica o convite para os ouvintes também, que nem o Dudu disse, debaterem com seus ciclos. Podem me chamar se quiserem conversar mais sobre isso. Obrigada pelo convite de participar aqui de novo. E obrigada, Pautinhas Lovers, para quem chegou até aqui. Quem chegou até aqui, comenta uma xicrinha de café no Spotify, no YouTube e no Instagram pra gente saber que ouviu até o final. Esse foi o Pautas de Bolso.
Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Agradeço muito também pela audiência do último programa aí do Pautas de Bolso, onde falamos do Tarantino, já que acabei esquecendo de agradecer no episódio 31, que foi aí de adaptações de games. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, de deixar o like no vídeo e de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio. Aí, como eu já falei durante todo o programa, que uma série que deixa muito mais questões, espero também que esse programa levante mais questões, né? Já que a gente debateu tantos assuntos, que vocês deixem questões, talvez lembrar de algo que talvez te tocou e que a gente acabou não lembrando de falar aqui nesse episódio. Também nos siga no Spotify e avalie o Entre Pautas com as 5 estrelinhas. Lembrando, mais uma vez, que deixei uma enquete aqui na plataforma para saber o que vocês acharam da minissérie Adolescência. É só puxar a tela do episódio para baixo que ali vão aparecer as opções. Nas redes sociais, nos siga no Instagram, @entrepautaspodcast, assim mesmo, tudo junto. Aproveita e já nos manda um feedback no direct para sabermos se estão gostando do novo formato. Também manda na nossa DM sugestões de temas para os próximos programas. Se preferir, também pode entrar em contato pelo nosso e-mail, entrepautasalexandre@gmail.com. Nos vemos na semana que vem, no episódio 32 do Entre Pautas Podcast, que vai ser sobre livros adaptados para o cinema. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. E até mais!